Bom, então, como já sabem, o tema é os livros sagrados como oráculos, mas não são não somente os livros, mas tem muitos métodos desde a antiguidade para escolher ao acaso. Isto é, para deixar a Deus que atue, que nos guie, e não nós mesmos. Isso é uma história muito antiga, universal, e para começar, vocês já devem saber, mas um assunto terminológico, o livro se abre ao acaso quando é um livro, mas não se abre ao acaso quando se trata de escolher uma pessoa. Então, é sortes, se tiram sortes. Tirar sortes, que sortes vem do latim sortis, que significa abrir ao acaso ou atuar, deixar que o acaso escolha. Tirar sortes, até lançar sortes está na Bíblia. Por exemplo, em lugar de escolher, às vezes, de tirar sortes, dizem lançar sortes. Até editar, mas bom, o mais comum sobretudo é tirar sortes ou abrir ao acaso. Quando se trata de livros revelados, se abrem ao acaso. Quando tem que escolher um objeto, um lugar, uma pessoa, então se tira sortes, que bom, sorteio vem ter sorte, e sorteio vem de sortes, do latim sortis, que é escolher tirando sortes. E vamos ver primeiro o conceito de livro. Por que se abre um livro ao acaso? Porque o Zohar diz que Deus está num lugar chamado livro. Esse lugar, evidentemente, está em nós. Então, podemos supor, digamos, deduzir, que, ainda que esse livro está fechado com 7 selos, como diz o livro do Apocalipse, é um livro fechado com 7 selos, e vem o Espírito Santo, que o seu número é o 7, e abre os 7 selos, então o livro se abre e nos vamos conhecer, no sentido pleno, nada a ver com a psicologia. Em grego é kleros. Bom, kleros é escolher as sortes. E tinha um aparelho especial, digamos, para tirar sortes em vários enfim, casos, tanto, bom, desde os gregos, talvez o Egito fazia o mesmo, Oriente seguro que faziam isso, eu não tenho informação, mas porque a tirar as sortes creio que no hinduísmo está mais vinculado à astrologia, mas claro, a astrologia está também vinculada a outras ciências tradicionais, a outras mâncias, porque tem muitas mâncias, que é finalmente oracular, um oráculo. Fala o oráculo, não o ser humano. Então, voltando ao livro, é que esse livro fechado com 7 selos pode ser aberto, e ainda que não está aberto agora em nós, quando abrimos a Bíblia, um livro revelado, fazemos uma pergunta, então, com a influência do Deus do céu, nosso Deus nos responde. Ou, diretamente, digamos, o único Espírito responde, porque é Ele que abre, e não eu. Esse é o princípio básico. Não é o homem quem atua, senão Deus. Deixamos que Deus nos instrua. Então, não, eu quero saber, eu quero estudar, sim, eu quero fazer, mas o que é que Deus quer? Talvez não é o mesmo que você deseja. É evidente que para praticar a bibliomância, por exemplo, é preciso ter fé. Se você não acredita em Deus, se você não acredita que há um espírito universal, que é a inteligência suprema,
não guia, não inspira, não te leva pelo bom caminho, e se você não tem fé, tudo isso não serve para nada, claro. Então, de que se trata? De fazer uma pergunta, ou pedir um conselho, ou uma instrução, e abrir o livro. Um livro inspirado, um livro revelado. Você pode, se quiser, abrir uma novela, enfim, ou não sei, um tratado, enfim, de um autor determinado, bom, mas a sabedoria está nos livros revelados. Não está nas obras de autor, que tem mil e mil de obras de autor, uns melhores que outros, e, enfim, já conhecemos, não precisamos me estender mais nesse tema. Um livro revelado, além de ser um livro de sabedoria, que contém os mistérios da nossa regeneração, são também como talismãs, além de oráculos. É um talismã, é uma proteção. Digamos que a sua relação com os livros revelados atua como uma proteção, porque é uma palavra viva. Essa palavra viva tem a ver com o Deus vivo em nós. Digamos que a luz que contém uma obra revelada, uma escritura, essa luz é da mesma natureza que a luz sepultada em nós, que é nosso Deus. Então há uma relação secreta, uma empatia sobrenatural, uma afinidade, claro, porque são da mesma natureza, então eles se falam. Ele pergunta e o livro, que é ele mesmo, responde. Isso está em toda parte, é presente até mesmo no Vaticano. O Vaticano vem do latim vaticinius. O vaticínio significa um oráculo. Um oráculo, o lugar onde Deus fala. O Vaticano, o vaticinium, de vaticinium. Talvez, não sei, eu creio que era já um templo, na época pré-cristã, era já um templo, digamos, pagão, como diziam os cristãos. Então, claro, o Papa, que está aí no Vaticano, é o vaticinador. Então, ele deveria ser, a Sibila. A Sibila era a deusa dos oráculos romanos. Os textos sibilinos se guardavam num lugar secreto. Ou a Pítia dos mistérios délficos, apolíneos, a Pítia. Então, esse é o simbolismo do Papa, por isso o Papa diz nós. É uma tradição que vem da antiguidade, claro, não significa que o Papa seja um sábio, um verdadeiro, um filho de Deus. Ele faz seu papel no mundo e não é nem melhor nem pior que nós. É seu destino. E por que ele e não outro, não sabemos. Nem vamos aqui especular se o Papa tem que ser um sábio ou não, se tem que ser santo ou não. Enfim, o importante é o símbolo, o que significa Vaticano, vaticínio, o oráculo. O lugar onde fala a sabedoria. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos de muitos. Da antiguidade, do Egito não sabemos, eu não sei, mas é bem seguro que também usavam esse sistema oracular de tirar sortes, mas olha, na Odisseia, por exemplo, os 4 companheiros que têm que acompanhar a Ulisses à cova do Cíclope, entrar no Cíclope, que é muito perigoso, como são escolhidos? As sortes. Tiram sortes. Isso está na Odisseia, século 8, 9 a.C., que já era uma prática comum. E isso é uma tradição oral. Antes de ser escrita a Odisseia e a Ilíada, era tradição oral somente, não escrita, que talvez vem do 11 a.C. E ainda, digamos, um pouco assim como surpreendente, também aí na Ilíada, que Hades, Zeus e Poseidon
eles partilham entre si o mundo, tirando as sortes. Para mim, os mares, para mim, os infernos, e para mim, as sortes. Isso está na Ilíada, livro 15, 189. 192, se alguém interessa. O anterior é Odisseia 10, 206. E Virgílio explica, na Eneida, livro 9, 174, 5, ele explica que antes da batalha, no exército, se escolhia a sortes os soldados que iriam aos lugares mais perigosos do exército para se enfrentar ao inimigo. E se tirava sortes. Não é você, o outro que é amigo e se não morre vou fazê-lo general. Não, era as sortes. Por quê? Porque o Deus era quem escolhia e não o general, enfim, o Equites. Veja, a ideia sempre é a mesma. Que seja Deus quem escolha as coisas mais importantes. Platão diz que a sorte é uma deusa. É uma deusa. Então, em Roma, explica Cicero que essa deusa era a Fortuna. Fortuna, a deusa grega, e não se podia tirar sortes sem o seu consentimento. Ela presidia as sortes. E como se realizava? Pegavam um menino, uma menina, um menino, normalmente seria um menino, uma criança, e ele tirava de podia ser um cacho, um vaso, um recipiente, uma tabela, um nome com uma tabela, e esse era a resposta do oráculo. Uma criança porque é inocente. Então, para deixar mais evidente que é Deus quem abre, quem escolhe. E isso se usava para muitos casos, para diferentes situações, em todos os âmbitos, âmbito público, político, familiar, em todos os âmbitos da vida. E na política, na Grécia arcaica, os arcontes, que eram os altos magistrados que governavam o país desde o século VIII a.C., então eram escolhidos ao acaso. Quem vai ser o grande magistrado? Então aqui não se vê, é o cleroteiron. O cleroteiron é uma peça assim, com tudo de buracos, ranuras, com tabelas. Então, alguém escolha. Tem os nomes de todos e alguém escolha. E estava estabelecido e tinha uma forma, digamos, estabelecida legalmente para escolher magistrados, isto é, os governantes, como se agora o presidente do Brasil, vamos, sortes, ou da Espanha, sorte. Eu creio que seria uma boa prática, enfim, ou pelo menos os senadores, os governadores, olha, as sortes. Entre todos os que são capacitados, claro, não analfabetos, claro. Entre os capacitados, as sortes. Assim é Deus quem escolhe. Então, esse cleroteierion já era... Kleros é escolher sortes em grego. Os autores gregos, Heródoto, ele dá testemunho que era uma prática comum de tirar sortes. E Pausanias, Demóstenes, Plutarco, que foi o grande sacerdote dos mistérios de Eleusis, ele fala nas suas obras que porque no inverno não fala o oráculo, um dos tratados de Plutarco. Porfírio, na carta a Nebon, o egípcio, Proclus, no seu comentário do Timeu, ou Plutarco, que já citei, quando ele fala os oráculos da Pítia, e também porque
o oráculo não fala em inverno. Claro, por que não fala em inverno? Porque tudo está congelado. A palavra está perdida, congelada. E então vem a primavera e o oráculo volta a falar. Porque o mundo simbólico é o próprio do pensamento antigo, claro. E esse princípio de deixar que governem as sortes, por exemplo, uma cidade, o que a ideia essencial, digamos, o princípio filosófico, político ou espiritual, não era que todos os homens somos iguais. Isso é uma ideia moderna. Além de que é falso, não é certo que todos sejamos iguais, só perante Deus somos iguais. Nossa alma imortal é igual. Todas as almas da humanidade são uma e são iguais. As pessoas não. Então, eles simplesmente faziam essa prática para que fosse Deus quem escolhesse, quem assim dirigia as pessoas, a sociedade, os países, Deus e não os homens. Bom, é uma tradição que também está aqui neste livro, na Mensagem Reencontrada, que está na Bíblia. Você se pode guiar a você mesmo ou deixar que Deus guie você. Isso está em todas as tradições espirituais da humanidade desde a antiguidade. Se você se deixa guiar só por você mesmo, se quer ser guiado por você mesmo, você é guiado pelo seu mapa astral, que vai para onde? Para a morte, nada mais. Então você está submetido ao acaso, porque Deus não intervém para nada na sua vida, simplesmente você vai aí para aqui, para lá, e o acaso onde leva à morte, e nada mais. Então, se você se deixa guiar por Deus, você é guiado e, portanto, você escapa, digamos, ao acaso. Não é que Deus mude o seu mapa astral, Ele usa seu mapa astral para te salvar, que é muito diferente. Então, todos os mapas astrais são ferramentas, digamos, são situações que Deus pode usar para te salvar, a sua vida. Se você escolhe Deus, claro que o livre-arbítrio é esse neste mundo. Não precisamos escolher o mundo porque já estamos no mundo. Então, simplesmente você escolhe Deus ou não. Essa é a possibilidade de escolha que temos neste mundo. Porque no mundo já estamos. Temos escolhido e temos recebido um corpo, uma família, um contexto, um mundo. Isso já não tem mudança. A única mudança é ficar aí, que o mundo habitado pela morte, ou receber o dom de Deus aqui em vida, nesta vida, ou no momento da morte. Escolher Deus ou simplesmente não escolher nada, porque já estamos. Não pode escolher o que já você tem, o que você é. Bem, vamos continuar as sortes na Bíblia. Na Bíblia e no Corão. Falaram faz anos, no mundo xiita é mais comum, creio que no sunita, de abrir o Corão ao acaso. E as famílias se reúnem, me falaram no Irã, se reúnem em família para abrir o Corão ao acaso. Seguro que na Índia os Upanishads, os Vedas, seguro que também são oraculares, seguro. Mas eu não conheço quase nada da tradição hindu, portanto, nem achei. Sei que tem bastante uma base astrológica, mas, claro, talvez geomântica, porque a geomancia é muito antiga, muito mais antiga que a nossa era cristã. Mas, bom, a bibliomancia, que é as sortes bíblicas, enfim, em latim, as sortes bíblicas estão fundamentadas na mesma Bíblia. Porque não é que os gregos já faziam isso, e os egípcios, os romanos, não. Por exemplo, Antigo Testamento, o termo em hebraico é gorel.
Gorel, sorte, gorelot, sortes. Provérbios 16:33. No regaço se tira a sorte, mas toda decisão compete ao Senhor. Claro, se você se põe nas mãos do Senhor, a sorte é que você nasceu no regaço, a mulher vai dar à luz, isso já está. A sorte foi exercida por você mesmo, ainda que não lembra. Mas depois pode escolher o Senhor ou não. Depois aqui temos outro em Jonás 1:7. Vinde e tiremos sortes para que saibamos por causa de quem nos tem vindo este mal. Então, eles tiram sortes para saber de onde vem o mal. O mal na família, no país, no grupo, etc. Em Salmos 22:18. Perfuraram minhas mãos e meus pés, e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso depois está no Novo Testamento. É a crucifixão. Porque o Novo Testamento é um comentário inspirado do Antigo Testamento. E não se esconde, porque ele cita em Marcos, ele vai citar, olha, veja Salmos 22:18, porque estamos falando do mesmo, não há nada novo aqui. É uma nova revelação, mas diz o mesmo que a antiga revelação. E também no mundo esotérico, isto é, no mundo dos cabalistas hebraicos, os cabalistas, claro. Cabala é o estado intensivo de Kibel, o verbo, que Cabala é transmitir assim, no sentido de mão a mão, de sentido a sentido. Não é de boca a orelha, não. É uma transmissão física, digamos assim. Então, os cabalistas se reuniam, que é lógico, que se rassemblem, dizem em francês, que os que se parecem se juntam. Então eles se juntavam, os cabalistas, num lugar, até tinham um nome, os Averim, os amigos, os companheiros. Então, claro, os companheiros de uma ordem iniciática. Então eles se reuniam e o que é que faziam? Pegavam a Torá e abriam ao acaso. Por isso o Zohar continuamente está dizendo Rabi Simeon Patach. Patach é abrir, abriu, é um pretérito indefinido. Patach. Rabi Isaac, Patach. E outro, Patach. Isto é, ele abre ao acaso e lê o que cai nos olhos, ou talvez tinha uma espátula, não sabemos, porque não se escrevia tudo isso na época, mas é evidente. Então ele comentava o trecho, o versículo bíblico, e o outro cabalista dizia, Dabaraher, outra explicação, e fazia um comentário complementário desse, e outro comentário que complementava, e assim se escreveu o Zohar. 10 volumes. 10 volumes, enfim, mil de páginas, que é a tradição que recolheu Moisés de León em Guadalajara, Espanha, no século XIII. Por isso ele dizia, não, o Zohar não é a minha obra, eu sou herdeiro de uma tradição que vem de Rabi Bar Yochai, que era um sábio cabalista antigo, do século II ou I, não lembro. Então, claro, então o Zohar está escrito no aramaico do século II. A coisa já é, enfim. E um judeu espanhol do século XIII que tinha um monte de informação que vinha de fazia 1500 anos, talvez, ou 1200 anos, e ele, por isso, diz, eu não sou o autor. Eu estou transmitindo de forma escrita essa tradição. E o que fala o Zohar? O Zohar explica o sentido profundo dos evangelhos, do Antigo Testamento.
Então, claro, Rabi Simeão Patach, e outro também Patach, e todos abrem ao acaso. E até no Zohar, a secção Vaigash 207b, da edição Verdier francesa, porque tem uma edição Maisonneuve, e a edição Maisonneuve é a edição incompleta, Verdier, que seu tradutor morreu quando estava traduzindo, e ele sugere, essa passagem, o Zohar sugere claramente que eles estão abrindo a Torá ao acaso. Que não era nada especial, claro. A mesma Bíblia está falando, está dizendo como você tem que... E ainda tinha uma técnica e um sistema próprio, que era os Urim e Tumim. Urim e Tumim, que significa luzes e perfeições. Então, era um instrumento que servia de oráculo para conhecer a vontade de Deus. E era colocado no peitoral, se diz? No peitoral do sumo sacerdote de Israel. Então, tinha duas pedras, e se saía uma pedra era assim e a outra não. Quem fazia era o sumo sacerdote, o Urim e Tumim. E tampouco inventaram nada, está na Bíblia, no Éxodo 28:30, diz: também porás no peitoral da decisão divina Urim e Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o seu peito as decisões divinas a respeito dos filhos de Israel. Então, as grandes decisões, o que tem que fazer o povo, estava supeditado a sortes, a Urim e Tumim. Então, ele pegava, do peitoral, pegava uma pedra, um objeto, uma pedra deveria ser, ou outra, ao acaso. E também em outra passagem de Números 27 e 21, diz: ele deverá apresentar-se ao sacerdote. Isso é, o Senhor fala a Moisés, instruções. Tem um monte de instruções na Bíblia. Sempre normalmente é Yahvé. Yahvé, isto é, Adonai, o Senhor encarnado, que diz para Moisés, seu Senhor diz para ele. Então, que deverá apresentar-se ao sacerdote, Arão deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio de Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Então, o povo de Israel é guiado ao acaso, é guiado tirando sortes. Como a Grécia era governada escolhendo as sortes. E isso passa, evidentemente, no Novo Testamento. O Novo Testamento, a Jesus lhe foi, estou citando, vou dizer de onde, Lucas 4:17. É Jesus Cristo, de fato, vai ao templo e abre a Torá, Patach, abre o Antigo Testamento. Bom, diz o texto de Lucas, a Jesus lhe foi dado o livro do profeta Elias, e depois de abri-lo, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou está em mim. Então, o verbo encontrou, euren. Euren em grego vem de eurisco, que significa encontrar ao acaso. Isto é, Jesus vai ao templo, pega o livro de Isaías e o abre ao acaso. E o que fala o livro dele? E está em mim o Espírito do Senhor. Enfim, veja, o Evangelho parece que é um livro de historinhas, claro, que também, por que não? Historinhas edificantes, morais, filosóficas, espirituais. Mas está falando sempre de tem um segundo sentido, um terceiro sentido oculto.
E também vemos em Marcos 14 e 24, que é o mesmo que dos Salmos que li antes, e o crucificaram, e repartiram entre si as vestes deles, tirando sortes para ver o que levaria cada um. Exatamente o mesmo que o Salmo 22. Isto é mais histórico. Os Atos, que é um relato bastante, quase tudo é história. Podemos acreditar na maioria do relato dos Atos. Os Atos dos Apóstolos 1:26. Se diz que, como Judas é o traidor, e se morreu, então, bom, precisamos outro apóstolo. Então, como vamos escolher, ao acaso, claro, e eles falam, e dizem, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi acrescentado entre os 11 apóstolos. O mesmo os Atos falam, é uma prática comum. O importante se escolhe tirando sortes. Evidente, se está no mesmo texto revelado, o normal é que a gente, os crentes, pratiquem o mesmo que está na Bíblia, que está no Antigo e no Novo Testamento, e assim nasceu as sortes bíblicas que era abrir ao acaso, mas não só, tinha também sorte santorum, as sortes dos livros de santos. Os livros considerados inspirados, obra de santos, também se abriam ao acaso. Enfim, por exemplo, Santo Agostinho, ele conta que se convertiu ao cristianismo abrindo ao acaso os evangelhos. Isso é bastante conhecido. Bom, Petrarca abria as confissões de Santo Agostinho, e Santiago de la Voragine, a Lenda Dourada, do século XIII. Então, ele explica que Santo Domingo lhe ofereceram um livro. Então, ele duvidava se comprá-lo ou não. Então, o abriu ao acaso e o livro era os Evangelhos. Então, claro, comprou o livro. Santiago de la Voragine que explica. Essa tradição se perpetuou. Então, na Idade Média, na Igreja, os canônicos eram escolhidos ao acaso, tirando sortes. E algum bispo também. Quem vai ser bispo desta diocese, digamos hoje? Vamos a tirar sortes entre candidatos. Esses 4 podem ser bons, ou 5, bom, sortes. E até, mas aí era um falso rei, Cramno, no século VI, Merovingio. Bom, mas o Gregório de Tours, um antigo, ele fala, o pai da igreja, Gregório de Tours, mas bom, mas o que ele está constatando é que era uma prática normal na Alta Idade Meia, século VI, de seguir a tradição de o importante se escolhe ao acaso, se tira sortes. E normalmente era quem abria, quem tirava a tabela ou o nome, um menino, e a coisa era tão digamos, general, tão normal, que terminaram estabelecendo uma lei de como praticar as sortes. Tem que ser um menino, tem que ser assim, era uma lei. Isso está explicado, bom, se alguém, é uma Historia Francorum, mas é citado por um livro em espanhol, libros de suertes medievales, las sortes santorum e la pronostica sacritis Basilei, enfim, é uma obra muito erudita. Eu não sei se existe em português obras da história das sortes, não sei. Em espanhol tem alguma, pouca, mais em francês. Os franceses, desde o século XVIII, se dedicaram a estudar, historicamente, digamos, a prática de tirar sortes, ou abrir ao acaso os livros.
E além de abrir a Bíblia e os livros de santos, tinha as sortes homéricas e as sortes virgilianas, já na Idade Média. Sortes homéricas e virgilianas, por quê? Porque consideravam que a Ilíada, a Odisseia e a Eneida eram livros inspirados, revelados também da religião pagã, digamos, da religião grega e da religião romana, e era usado como oráculo, e tinha nome, sortes homericae e sortes virginae. E por quê? Porque para os gregos a Ilíada e a Odisseia era a sua Bíblia. Um dos comentadores de Homero, do século II, o pseudo-Plutarco, ele diz que se abria ao acaso, já no século II, se abria ao acaso a Odisseia e a Ilíada. E é um texto do século II. Ele é um dos comentadores antigos de Homero. Está traduzido ao espanhol, ao francês, do grego. Não sei se está, pseudo-Plutarco, sobre Homero, sobre a Ilíada e a Odisseia, não sei se... E ele diz, no século II já era usado, claro, era usado como livro revelado, se abria ao acaso. E na Espanha, no século XVII, se conhecia e se praticava no mundo espiritual, sobretudo no mundo espiritual esotérico, diríamos hoje, que era normal, porque não havia essa separação entre esoterismo e exoterismo. Estava integrado o que era a religião e a teologia, o que era ortodoxo com o que era heterodoxo. Não havia divisão, como a partir do século XVIII. Então, eles praticavam as suertes homéricas e suertes virgilianas. Na época de Quevedo, de Cervantes, suertes virgilianas e suertes homéricas. Eles abriam, claro, e abriam a Bíblia, naturalmente, mas também a Eneida, a Ilíada e a Odisseia. E outros, naturalmente, apareceram livros de sortes já de autor, que é outra coisa. Não eram estudos, eram sistemas ideados por um autor para usar como sortes. Abrir ao acaso a página, então tinha tudo de imagens. Um autor italiano que publica um livro que se chama Degli Sorti, das sortes, Degli Sorti. Lorenzo Spirito, publicado em Vicenza em 1473. À época da imprenta, eles começam a publicar tudo o que parece interessante. E foi publicado em 1528 na Espanha, El Juego de las Suertes. E reeditado em 1983, faz 43 anos. E, bom, não podemos esquecer o mais antigo, talvez, dos livros oraculares, que é o I Ching. O I Ching, ou I Ching, não sei como se pronuncia em chino-mandarim, não sei. O I Ching. É um livro já concebido como oráculo. Então, porque Oriente, espiritualmente, a civilização oriental era superior à ocidental até o século XVIII. Em geral, o que é uma civilização, que é sociedade, cultura, tecnologia, enfim, espiritualidade. Então, 1200 antes de Cristo, isto tem 3200 anos, o I Ching. Claro, o livro mais antigo de medicina também é chinês, claro, o livro de acupuntura. Bom, tem outros sistemas oraculares tradicionais, em particular interessante é a geomancia. A geomancia, isto é, a mancia da terra. É um dicionário de alquimia e de geomancia que diz que é ler na terra
o céu. Eles leem o céu na terra. Geomancia. O oráculo do céu escrito na terra. O simbolismo que o oráculo celeste está em nós e você pode se ler como aquele livro fechado, que somos um livro fechado e o Espírito abre esse livro. Então, é um sistema, não sei se vocês conhecem a geomancia, é muito antiga, muito comum na África ainda, e na Europa e no mundo. Tem livros de geomancia. Então, é um sistema binário. Então, aquele que vai receber, digamos, o seu mapa astral, digamos, que não é, mas tem uma aplicação astrológica também, então ele vai pondo pontos num papel, ou na areia era, antes. Há uma passagem do Evangelho que Cristo, eles perguntam a Cristo, olha, não sei o quê. Então, eles estão no lago, aí na areia do lago Tiberíades, não sei. Então, ele não diz nada, ele se ajoelha e faz uma figura e não diz nada. Talvez está fazendo geomancia, porque já existia antes de Cristo. Então, você, sem contá-los, vai fazer quatro. Então, essas linhas, se o número final é ímpar, você desenha um ponto. Se o outro é ímpar, outro. É par, 2. É par, 2. Então, faz terra e ar sobre terra. Então, é bom, porque ar pode fecundar a terra. Se é terra sobre ar, o ar aplasta a terra. A terra acima aplasta o ar. E é bom, é uma ciência muito antiga. Sabem, são pontos, toda a geomancia são pontos. Cauda da Draconis, Capus Draconis, Letitia, que significa alegria, que é fogo sobre terra. O fogo de Deus vem para a terra, que é a bênção. E é uma figura geomântica, e está na mensagem reencontrada, e está no Evangelho. Cristo diz, eu vim para pôr fogo sobre a terra, numa passagem do Evangelho, isto é, Laetitia, alegria, em latim. Fogo sobre a terra nossa. O fogo do céu nos abençoa. É uma linguagem hermética ou química, cabalística, tradicional, que fala do quê? Da nossa regeneração. E é um oráculo mais. E a sorte é evidente. Você vai pondo, sem contar, 1, 2, 3, 4, sem contar. Faz a prova e pode fazer figuras geomânticas. Você mesmo, se tem aí umas, são as 12 figuras, ou 14, não lembro quantas são, e toda a obra da regeneração humana está lá. Mas isso, enfim, tem um erro que foi feito expressamente para ocultar, mas bom, isso, eu agora não lembro uma figura que está ao contrário. Bom, mas os bons geomânticos, eles solucionam o tema. Bom, então, o que temos, finalmente, a versão moderna, digamos, do I Ching, da Bíblia, isto é, a mensagem reencontrada, um livro oracular. É um livro sapiencial que fala da nossa regeneração, mas que Catio o concebeu como um livro oracular para abrir ao acaso. Porque é muito sintético, também é muito críptico, muitas vezes. Então, a maioria de vocês já conhecem, e está estruturado em 2 colunas, com frases curtas, com textos curtos, aforismos, tem que ler 2 e às vezes 3, porque é a mesma numeração. Então você, por exemplo, agora eu vou abrir, depois de tanto falar aqui, blá, 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 vou abrir ao acaso. E o livro que vai
a falar, e não eu. Então, é o livro 24:6. Os homens podem muito bem se distrair de vez em quando com as suas obras, mas jamais devem levá-las a sério, pois elas são vãs e mortas. Somente a obra de Deus está viva para sempre. Quando a ciência de Deus for manifestada, todos os trabalhos e todas as invenções dos homens serão abandonados por ser inúteis. Somente os réprobos permanecerão submetidos aos trabalhos servis por causa do seu orgulho cego. Então, isso é o que fala o livro. Então, olha, tudo o que faz o homem é deste mundo, porque nós estamos neste mundo. Somente a obra de Deus está viva para sempre. E este livro fala do quê? Da obra de Deus. E te adverte, te avisa, cuidado, não perca o tempo, que isto passa rápido. E, então, enfim, eu convido vocês de abrir o livro porque isto é bibliomancia, enfim, a mensagem é um livro de mancia, é uma mancia. Então, aqui, se alguém quer abrir o livro, está aqui. E que mais? Bom, pouco mais é repetir o que já disse, que a tradição de tirar sortes e abrir livros ao acaso é universal e é a forma que temos, uma das formas que temos de nos apagar perante a vontade de Deus, que seja Ele quem nos guie. O que a mensagem reencontrada diz, praticar a boa vontade em Deus e não em nós mesmos. E isso é um versículo que diz, a boa vontade em Deus nos libera da morte. E a boa vontade em nós mesmos nos precipita nela. Ainda que as duas são cegas, a primeira é organizadora e nos guia. E a segunda é anárquica e destruidora. Porque você não vê como. Você tem que aprender, tem que desenvolver uma nova sensibilidade para saber como te está falando Deus a você. Uma linguagem que é para você. E não está nas grandes, aí uma luz que aparece, não, tudo é muito mais sutil. São pequenos detalhes, pequenas coisas, aí está a palavra de Deus secreta para você. Se você está nas suas mãos, senão você não existe, claro. Então. Pedro, eu tenho uma pergunta. Nessa questão dos oráculos, Sim. O método é aleatório, Sim. tira ao acaso. Mas existe um segundo momento que é a interpretação, que é onde a forca do meu escritório Claro. Eu me lembro que eu li em alguma parte que a Sibila de Cumas Sim. dava os seus oráculos em folhas. Sim. Mas depois as folhas eram preto, misturado, e os caras pegando as folhas não conseguiam mais saber do que ela estava falando. Sim. Então tem um segundo momento depois do oráculo, Sim. que é a interpretação, Claro. que é onde reside. Claro, mas tem dois níveis. É como o oráculo, quando você abre a mensagem, ou a Bíblia, ou o Corão, é para você nesse momento. Ele te fala e você faz a sua interpretação, que é proveitosa para você. Além do significado profundo que possa ter, que talvez você não conhece, mas é útil porque você fez a pergunta, pediu um conselho e o livro te fala. E teu Deus te fala com a ajuda do Deus do céu. Então, isso é válido, é útil para aquele que faz a pergunta. Além de se você sabe os mistérios, conhece os mistérios da cabala ou da alquimia, não. Não, isso já é útil e necessário fazê-lo. Depois, claro, se você se interessa pelo sentido profundo da escritura, aí você busca os comentadores, os hermeneutas, os bons. O Zohar, no caso do Antigo Testamento, por exemplo, a mensagem reencontrada, porque ensina a ler tudo. Mas, claro, a mensagem reencontrada, por isso fazemos as leituras públicas que estão aí. Hoje foi uma leitura, quarta-feira, aí no online,
porque assim nos ajudamos a compreender do que está falando a mensagem e isso ajuda a compreender do que fala todas as tradições espirituais. Então, é como um símbolo. Você está olhando um símbolo e, olha, esse símbolo agora me fala a mim, e é útil para mim agora. Esse mesmo símbolo, daqui 5 anos, é outra coisa, porque você está mudando. Mas o símbolo tem um significado oculto, único e unívoco. Mas, nesse momento, o útil para você é que é a interpretação que saiu isso para você, e você interpreta segundo o seu momento. E é uma forma de deixar-se guiar por Deus. Depois vem a instrução, claro. E a instrução imanta Deus. Enfim, nada mais, obrigado. Mas pode sim. O senhor conhece um pouco do sistema de dados como Os dados também. Você tem um sentido esotérico Sim, também? também, sim. Acho que na Como Índia, runas. né? Não sei aonde. As runas, os dados também, tem vários sistemas, sim. Tem vários. Tem a cartomância também. Você escolhe ao acaso umas cartas. Então, se o cartomântico, digamos, ele é um bom médium, normalmente a mulher é mais bom médium que o homem, então ela vai captar o seu momento, ou o seu problema, ou a sua vida, de acordo com aquilo que você escolheu ao acaso. Umas cartas do tarot. O tarot de Marselha, sim. Os outros são obra de autor. O de Marselha também é bom, mas fica muito longe de nós. E também o de Mantegna, o tarot de Mantegna, italiano. Não, mas serve para o acaso, serve, mas não tem sentido hermético, digamos assim. Não. Só o tarot de Marselha, das edições Rambo, não, nunca lembro, a casa de Marselha, Rimau, sim, Rimau. E uma outra pergunta, vamos supor, eu estou com uma questão. Se eu consultar o I Ching, vamos supor, dois oráculos diferentes, ou livros inspirados diferentes, eu consulto o I Ching e consulto a Bíblia, por exemplo. Pode-se achar que eu vou chegar ao mesmo lugar nessa questão que eu estou perguntando, embora sejam sistemas completamente diferentes? Eu tenho uma pergunta, uma questão qualquer. Se eu fizer essas 2 consultas, será que a inspiração vai ser a mesma, assim? É tão lícito isso como outra coisa. Mas, então, vou primeiro tirar no I Ching, depois no tarot e depois na mensagem reencontrada. Talvez os 3 estão falando o mesmo, talvez, mas depende. Se você concentra a sua intenção num deles, ele já responde, não precisa mais. Mas isso é opcional, é muito pessoal isso. Se eu abro a Bíblia, normalmente não abro a mensagem reencontrada para ver se fala o mesmo. Mas eu sei que quando estou lendo passagens da mensagem que estão falando o mesmo com a Bíblia, o mesmo com o Corão, o mesmo com o I Ching, com o Lao Tse, o Tao Te Ching, o mesmo. É uma única revelação do único verbo de Deus que se manifesta, se revela em um ser humano, em grego, em sânscrito, em latim, enfim. Mas é o único e o mesmo sempre. Você acha que a palavra sortir em francês pode ter a ver com sorte? O quê? O verbo sortir
Em Sortir, francês? Será claro. que tem a ver com sorte? Sortir é de sorte. Sim, sorte. Por exemplo, tem a Virgem da Sorte. Há uma virgem no Pirineu francês. Porque sortir é sair. Porque é como o exit em latim que eu herdou o inglês. Porque a sorte é sair deste mundo. A sorte é se salvar. Isso é ter sucesso, diga, exit. Exitus é sair em latim. Então, a boa saída. Ter sorte é sair deste mundo vivo, claro, sair para a vida verdadeira. Fala um pouquinho dessa Virgem da Sorte do Pirineus. É uma vila muito pequena que está ao outro lado, no lado francês. E é uma capela pequena, é a Virgem da Sorte, isto é, a Virgem da Boa Saída, da Boa Ventura. Evangelos, a Boa Ventura. Elos significa Boa Ventura. A Virgem que é advocata nostra, como diz o Salve Regina. É a nossa advogada, é a nossa intermediária, é a que nos protege e nos guia, é a intermediária entre o Deus total, digamos, o Deus Pai e o nosso Deus. A Virgem. O aspecto celeste da Virgem. Bom, já está bem. Não, obrigado a vocês.